num vídeo que eu coloquei faz algum tempo, uma pessoa me pediu para comentar um pouco sobre a inteligência artificial e como ela está levando, né, a humanidade a um estado cada vez mais penoso, né, mais deprimente. Então daí eu decidi então aqui falar um pouco a respeito dessa tal de inteligência artificial. Bom, eu já lá atrás eu soltei, né, um vídeo em forma de apresentação por pranchetas falando sobre a inteligência artificial, qual é o seu papel, sua função para a humanidade e qual deve ser a nossa postura, né, diante dela. Aqui eu vou colocar em linhas gerais algumas coisas, né? Inteligência, né, IA, não tem nada de I, mas tem muito de A, né? Inteligência, na sua acepção mais lato, né, mais pura, é algo inerente a sistemas vivos naturais, né? Sistemas naturais que são vivos, melhor dizendo. As inteligências artificiais, elas não são vivas nem naturais, apesar de nós podermos fazer que elas mimetizem a vida, né? E mimetizem uma pessoa que age naturalmente. Mas cuidado, né? Não é porque eu chego, né? Eu programei um ciborgue, né? Uma IA. Vamos dizer esses robozinhos em forma de mocinha, né? No Japão, né? Eu programei, né? Com todos aqueles movimentos ordenados, estéticas bonitas, fala rebuscada. Eu chego lá, né? Programo muito bem o algoritmo, né, para se comportar de tal maneira que eu toco, né, em uma região do corpo, a pessoa fala, toco em outra, emite outro som, né, blá, blá, blá. Daí a pessoa vê isso e fala, nossa, olha, a inteligência artificial, os robôs já têm sentimentos. Não tem sentimento, não. E o sentimento não tem a ver com você, né? Você recebe um estímulo do ambiente e daí você responde a esse estímulo baseado num código que foi colocado no cérebro positrônico da máquina para responder daquela forma já programado. Isso não é sentimento. Quem explica isso muito bem é o meu colega, né, Valdemar Setzer, num artigo que ele fala sobre inteligência artificial. Então, ele explica isso de forma lógica, racional, mesmo porque ele se formou em engenharia eletrônica e ele fez doutorado em ciência da computação e trabalhou 30 anos como professor de ciência de computação, do curso de ciência de computação na USP, né? Então, lá explica justamente essas coisas que eu sempre já sabia por intuição. E até certo grau eu consigo explicar de maneira racional, científica, né? Mas quem, né, mais sedento por detalhe, até aquele nível atordoante, eu convido para que leia, né, o texto dele, né, o artigo de 70 páginas, muito, muito interessante, diga-se de passagem. Então, assim, o sentimento é uma coisa que envolve a interação com uma inteligência profunda, né? Envolve uma interação baseada no histórico do organismo, no meio, envolve coisa também, anseios que o ser tem, coisa que uma máquina não tem. Uma máquina não tem anseios, né? Anseios quer dizer que é uma coisa que está fora das coisas mundanas, né? Eu não consigo injetar aspirações em outras pessoas. Você que está aí do outro lado, você tem aspirações que a gente não consegue colocar em você, né? A gente pode colocar artificialmente umas coisas, mas isso não é o seu real anseio, né? Isso vem da alma, né? Que a veste do espírito. Então, uma máquina não tem sentimentos e uma máquina não pensa.
Não no sentido de pensar de verdade, que está relacionado a ter intuições, ser criativo, imaginativo. Uma máquina, ela pode ser uma unidade de processamento fantástica, de armazenamento de informação, de ordenamento de informação. Né? Nisso, uma máquina pode superar o ser humano e já supera. Né? A gente está chegando naquele momento de singularidade. Né? Mas isso apenas em termos racionais, de um pensamento sequencial. Né? E olha só que interessante. Naquele embate que teve entre Kasparov e o Deep Blue, né? Kasparov e o Deep Blue, a inteligência artificial ganhou do ser humano por uma margem muito pequena. Foi 3,5 a 2,5, se não me engano. Quer dizer, o Kasparov ganhou uma partida, a máquina ganhou 2 e eles empataram, acho que 2 ou 3. Quer dizer, a margem de vitória foi muito baixa, né, para a máquina. Daí você fala, a máquina ganhou, então a máquina é mais inteligente que o ser humano. Só que você não viu um outro fator que deve ser levado em consideração. A capacidade de processamento de jogadas possíveis de uma máquina é milhões de vezes maior do que a de um ser humano. A capacidade de armazenamento e tudo mais é muito maior. Mas então, se você acha que a inteligência é isso, por que uma máquina que processa 50 bilhões de operações em 3 minutos, vê todas as possibilidades possíveis, quase, ela não consegue, ela vence com muito suor, quase empata, com um jogador que só consegue em 3 minutos antever 30 ou 40 jogadas e pensar nelas? Como é que 40 ou 30 unidades de quantidades quase chegam a empatar com 40 ou 50 bilhões? 1 bilhão de vezes mais capaz em termos de quantidade, quase empata. Nossa, é uma vitória de pirro, né? Existe alguma outra coisa que torna o ser humano muito mais poderoso que uma máquina. A máquina só vence o ser humano em quantidade, enquanto o ser humano não despertar as suas qualidades latentes. O dia que nós acessarmos nossa intuição com plenitude, nenhuma máquina será capaz de ganhar a gente, superar-nos. A IA não é pária para o ser humano que está desperto. Isso aí é revelado, né, através da arte, na sétima arte, no Matrix 1, aquele filme de 1999. Ela fala exatamente sobre essa questão através de uma narrativa fantástica. Assistam o filme e vejam com esse olhar profundo que vocês vão entender do que está sendo dito aqui e do que o Valdemar sistematizou em artigo. Então a IA, ela não é ruim. A IA tem a sua utilidade e é muito boa. O problema é o ser humano não estar entendendo o que ele está criando com sua inteligência. A IA serve para a gente se livrar desses trabalhos inúteis e cansativos para a gente poder se concentrar, se dedicar a trabalhos mais elevados. A gente não está usando a IA para isso. A gente quer imitar a IA no nosso comportamento. Não é à toa que hoje em dia o que eu mais vejo por aí é ser robótico, né? É até ridículo ver como as pessoas se relacionam entre si. Na verdade, elas não se relacionam. Para mim é ridículo. Isso não é uma relação. Não existe humanidade. E assim, a criatividade é tão pífia, né? Hoje fala-se muito em inovação. Inovação é pegar coisa que já tem aí, fazer um arranjo que gere mais lucro, né? Mais vistoso, é mais estético, né? Para um determinado nicho, e daí a pessoa apresenta isso como se fosse uma descoberta científica, um progresso, e não é nada disso, né? Nossa, isso é o que mais eu vejo, né? Tem um monte de palestra, né? Nos lugares onde
as pessoas trabalham, no lugar onde eu trabalho, que tem um monte de coach, né? Esses gurus mostrando um monte de coisa, as tendências, né, do mundo, né? Qual vai ser o futuro, como vai ser. E isso não tem nada a ver com a verdadeira realidade, como vai ser o futuro, né? Se alguém trata de forma um pouco mais séria as coisas, a pessoa fala ainda de maneira muito superficial, né? Parece que o ser humano tem medo do futuro glorioso que o aguarda. Então fica tarando em um monte de infantilidades, né? São infantilidades, porque as pessoas estão concentradas lá na base da pirâmide. A gente já deveria estar se concentrando em degraus mais altos. Tudo é só técnica, né? A coisa é só material, só é física, é barulhenta. Pensa um pouco mais elevado em termos sistêmicos, de relações, né? Pensa mais elevado ainda, filosoficamente, né? Entre em contato com a essência da vida, poxa vida. Então, a inteligência artificial por si só, ela não é do mal nem do bem, ela é neutra. É nós que devemos compreender o que está acontecendo. O fenômeno que ocorre nos dias atuais deve ser compreendido por seres conscientes, pelos seres humanos, porque senão a gente vai se colocar refém da máquina. Esses filmes que mostram que as máquinas vão dominar, vão ganhar controle das coisas, no fundo representa uma metáfora para dizer que, o nosso ego mecanizado, né, numa forma exterior a gente, acabou tomando controle sobre o nosso ser maior. Né? No fundo é isso, é o ego tomando controle completo do nosso eu, do espírito. Isso é prostituição do espírito. Né? Esses filmes abordam isso de um modo muito, mas muito superficial, que não faz as pessoas terem a ideia dessa psicossíntese, né? dessa batalha titânica que está ocorrendo no campo espiritual, entre sistema e antissistema, dentro de cada um de nós. Mas é isso, né? Mas assim, o espírito é indestrutível, ele é invencível. Nós somos filhos do Altíssimo, né? Sois filhos do Altíssimo. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais do que eu faço. Façamos isso, então. Isso que é o importante. Não estaremos em cima das coisas que criamos. Saibamos usá-las para nos libertarmos de atividades inúteis, né, cansativas, insalubres e perigosas, para conseguirmos alçar patamares evolutivos maiores. Porque esse é o nosso futuro. E assim será, por bem ou por mal. Amém.